galera! Mais um dia começando aqui nesse estúdio lindo que eu amo demais, aqui no Estúdio Hall. Parceria incrível com o Estúdio Hall. Maravilhoso. Mais um podcast, Ligo Dane-se. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu tô com ele aqui, que é meu amigo, além de tudo, e que a gente se conheceu nas artes. Ricardo Conte. Você é preparador de elenco, ator, diretor. Esse teu bichinho das artes... Quando que veio? Teve alguma referência da sua família lá atrás? Eu tenho um primo de consideração que se chama Miguel Falabella, que, enfim, são famílias muito afins, muito amigas, que sempre se consideraram família. Então Miguel sempre me tratou como um primo desde criança. E uma vez numa festa de família, bateu o olho em mim e falou pra minha mãe: esse menino vai ser ator, deixa eu levar ele pro tablado. E obviamente que minha mãe e meu pai disseram não. Caramba. O desejo deles é uma profissão formal, como a maioria dos nossos pais, né? Queria que eu fosse médico, dentista. Advogado. Meu irmão mais velho se tornou dentista para satisfazer essa vontade, mas eu não me aguentei, acabei indo atrás do Miguel e dessa oportunidade no tablado, e aí foi o início dessa jornada. O tablado sempre foi uma referência, né? Eu quando comecei no teatro, eu pesquisei bastante, eu queria entrar no tablado, só que meu pai não tinha dinheiro. Então eu comecei fazendo workshop e acabei no próprio Miguel Falabella no teatro, né, no Norte Shopping. O trabalho é um curso livre, mas como tem essa referência, como, né, os professores são grandes artistas da nossa cena aqui, Guida Viana, João Brandão, Ricardo Kozovski, Pedro Kozovski, Leonardo Brício hoje em dia, Sura Bertichevski, enfim, muita gente legal, Ernesto Piccolo, enfim, muitos talentosos que estão ali. Sempre foi muito concorrido. O pessoal dormia na fila antigamente. Depois acabaram com isso, liberaram senhas, mas o pessoal acampava na porta do tablado porque de lá saíram muitos famosos. Porque estava muito perto ali da Lopes Quintas, Jardim Botânico, onde era a produção de elenco originalmente, onde os produtores de elenco ficavam. Então era muito próximo eles descerem a Lopes Quintas, irem para o tablado para assistirem às aulas. Eu lembro de nós estarmos nervosos em aula porque o Léo Gama estava na plateia. Porque, né, sempre tinha alguém assistindo, de fato. Sempre tinha, volta e meia, iam produtores nas peças, nas aulas, em busca de talentos, que era o trabalho deles. E então, foi assim que começou, e o tablado tem essa fama, mas a minha história é muito bonita. Você falou que eu não tinha grana para fazer o tablado, eu também não tinha, não. No meu primeiro ano de tablado, eu fiz escondido do meu pai. Caramba. E aí, no final do ano, eu avisei: olha, tem uma peça de final de ano aí que eu tô fazendo lá no tablado. Como assim? Mas como é que você tinha quantos anos? Cara, eu tinha 15 anos, eu morava na Ilha do Governador, eu estudava na Ilha do Governador, então eu pegava um ônibus uma vez por semana para ir pro tablado, para fazer aula, e um ano depois a minha mãe faleceu, eu perdi a minha mãe nem chegou a me assistir em cena. Ela não assistiu nenhuma peça? Infelizmente não. E aí mesmo é que o tablado virou a minha casa, né? Porque perdendo a minha mãe tão novinho, aquilo virou realmente a minha família, a minha casa, a minha válvula de escape, minha paixão. E aí eu depois virei professor assistente. E aí a gente montou o curso lá no Teatro Miguel Falabella, foi o primeiro curso. Justamente porque a gente não tinha grana e para pagar as nossas aulas, para, né, começar a nossa vida, a gente estava se virando, tentando vender cursos, viajando, enfim, fazendo as nossas animações de festas. Ai, minha história tá igualzinha, eu tô me vendo aí. Tô me vendo. Espelho da Dani. Eu fazia animação de festa, sabe quanto eu ganhava na época? Eu achava incrível, eu me achava rica, R$30 por festa. Ah, você ganhava pouco, eu e Leandro 80. Mas a gente ia lá pra Vargem Grande, numa casa de festa lá chamada Piperama, e passava o dia inteiro fazendo recreação pra ganhar R$80. Caraca, sugado. Não, eu ganhava 30 por festa, mas a gente fazia no salão de festa, era média de 2, né? Então eu ganhava 60. 60 aí, ó a alegria, a alegria. Eu me afastei hoje em dia de cursos e tal, mas assim, pelo menos na galera, quando eu comecei a fazer teatro, eu gostava muito desse ensinamento que a gente tinha na escola de teatro do artista empreendedor, onde ele corria realmente atrás de tudo, entendia de cenário, entendia de iluminação, entendia de tudo. Até de roteiro, às vezes a gente palpitava, assim. Pelo menos lá no Miguel Falabella, eu comecei com a Ana Luísa Foli, e lá ela dava muito essa abertura. Então, acho que a partir daí você começa a formar atores que realmente buscam o que querem e não esperam
Produtor de elenco bater na tua porta. É a força do teatro, né? Não tem como. A nossa base é esse trabalho e essa força do coletivo que o palco dá pra gente, né? Do improviso que o tablado tem muito forte. E gerações depois da minha, e eu falo isso com o maior carinho, tava ali na beira do palco vendo a gente fazer as peças. E a gente fez um grupo. Nós fomos indicados a Prêmio Coca-Cola Teatro Jovem na época. Legal. Eu e o Leandro. E quem tava na beira da plateia, assim, ó, louco pra entrar em cena e fazer as peças, chamava-se Matheus Solano. E Miguelzinho Tirré, essa galerinha toda que a gente chegou a dar aulas, enfim, era uma outra geração que veio depois, Gregório, e essa galera toda que foi pro Zenas, né? E é isso, é uma galera que foi se formando ali, construindo essa história ali como artistas. E a gente fala muito hoje em dia, né, principalmente com essa história da pandemia, de se reinventar. Já é normal pro brasileiro. A gente já se reinventa E todo pro artista momento. brasileiro nem se fala, né? A gente tem sempre que se virar, é isso, recreação, o evento, né? Enfim, o que vier para conseguir encontrar o nosso caminho, a nossa estabilidade. Felizes que tem, às vezes, uma família, um suporte familiar para segurar esse sonho, mas é muito difícil no nosso país, né? Então, é o grande diferencial, né, do artista brasileiro, né? Principalmente, assim, das artes cênicas, que ele aprende tanto de tudo, ele acaba se reinventando e quando ele se depara com uma dificuldade, para ele é fichinha. Não é diferente em outros lugares. Eu morei 7 anos em Portugal e tenho grandes amigos lá, tem uma história de vida lá. E é muito parecido, as pessoas também se viram. Mas é uma outra forma. Né? Eu passei 6 meses no Chile. E lá, para me sustentar, acabei dando aula de teatro. A gente dava aula de teatro numa comunidade do Chile. E coisas simples, que era eu e mais 3 amigos, né, que moramos juntos, 4 brasileiros. A gente dava coisas simples que, sei lá, a gente aprendia em curso aqui. A gente dava lá, eles achavam tão incrível, uma produção de Broadway, mas eu falei, caramba. E a gente menosprezando isso no Brasil. Às vezes a gente deixa o básico tanto de lado, mas quando a gente vai ver o básico, a gente sempre volta pro básico. Porque tem gente que acha muito difícil, não consegue chegar nem no básico. Então, assim, levar a cultura para outros lugares, para outras fronteiras, para outras comunidades, a gente vê que, assim, caramba, o básico ali está sendo um diferencial tão grande para a vida daquele jovem, daquela pessoa, que a gente acaba menosprezando isso, né? A base da pirâmide aqui tá tão delicada Sim. que acaba que a expressão artística e você ir ao teatro e você ir prestigiar a sua cultura, e aí você acaba indo para priorizar e prestigiar quem faz sucesso, quem tá na mídia, quem faz novelas. E aí essa é a diferença lá para fora. A cultura do teatro é muito importante. Você vai ao teatro para pensar, para refletir, para entender. Você vai a museus, né? Tem tantos museus. Eu trabalhei num programa chamado Conhecendo Museus aqui no Brasil. Eu viajei 3 anos. Foi o meu contato mais forte assim com o audiovisual para mim. Viajando o Brasil, filmando museus pelo Brasil todo. Maneiro. Mas é tão rico. Mas o brasileiro só vai ao museu quando vai lá para fora. Ricardo, conte quando você se descobriu professor. Olha, eu acho que foi por acaso. Justamente numa necessidade ali desse nosso professor, que foi diretor desse grupo que nós tivemos, que era o João Brandão, do João nos desafiar nesse sentido. Olha, acho que ele foi contratado na TV Globo na época como roteirista. Ele até hoje, se não me engano, ele ainda é autor de novelas. E ele falou, vou precisar de um assistente aqui, você me cobre? Caramba, João, sou capaz? Ricardo, claro, pelo amor de Deus. Enfim, a gente teve um primeiro curso antes ali na Lopes Quintas, no Divina Providência, que fica ali subindo a Lopes Quintas, e ele já chamou nós 3, eu, o Leandro e a Suzana Pires. Caramba. Nós 3 dávamos aula junto com o João e a gente dirigia. Era um curso para preparar os atores para os produtores de elenco. Enfim, os produtores de elenco foram ao teatro, que era no Planetário da Gávea na época, para conhecer aqueles artistas fazendo monólogos, fazendo pequenas cenas. E foi uma primeira experiência, assim, que o João percebeu, assim. Sabe, foi sensacional, porque aí depois eu acabei ficando durante um tempo como assistente do João, e aí depois eu percebi que poderia ser um caminho. Você gostou da arte de ensinar? Mas eu amei, porque sabe aquele amigo que é o ombro amigo? Sempre fui eu, sabe? Eu acho que eu sempre tive tato para lidar com pessoas, uma escuta diferente. Então, quando eu percebi, as pessoas estavam desabafando, estavam contando seus problemas, estavam contando.
Então esse lugar, né, eu fiz psicologia, mas infelizmente eu não terminei. E aí eu percebi essa vocação, assim, com gente, com pessoas, com essa escuta, e aí essa percepção né, de fazer o outro executar aquilo que você está pedindo. Em Portugal tem uma função que eu acho maravilhosa para isso, porque mesmo nas novelas, o realizador é o diretor-geral da novela. Mas tem uma função, que aqui seria do preparador de elenco, que é o diretor de atores. Tem um diretor de atores que está ali no set, no estúdio, somente para dirigir os atores, enquanto o realizador está olhando o todo. Geral todo. Maneiro. Ou seja, essa função do diretor de ator, que eu acabei exercendo aqui como preparador de atores, preparador de elenco, é que eu tomei realmente gosto. Chega uma hora na vida, né, que eu trabalhei muito como ator, trabalhei dirigindo, lá fora dirigi coisas, escrevi coisas, me tornei roteirista. Mas o mundo acabou dando uma resposta do lugar que você... O lugar que você mais se sentia confortável era como preparador. Que você se sente confortável e que você tem uma resposta, Sim. sabe? Onde sua estrela brilha. Exato, exatamente. Como preparador de elenco, você teve algumas experiências. Em Portugal, isso já começou a rolar dessa forma, sabe? Curtas de amigos, e aí ele queria alguém que tivesse, né, uma relação maior com atores, que eu já trazia daqui, dessas experiências, e aí eu acabei indo fazer esse trabalho de diretor de atores. Eu fazia a última peça que eu fiz em teatro foi um Macbeth, do Aderbal, com Renata Sorrah, Daniel Dantas, um elenco sensacional. Antes eu tinha feito um filme como ator, que chamava Área Q, que é uma coprodução Brasil e Estados Unidos, uma produção muito legal, com aquele ator que fazia o Grey's Anatomy, que era o Isaiah Washington. E a galera dessa produtora, de um dos produtores, depois soube que eu estava em cartaz em São Paulo e foi me assistir no Macbeth e me convidaram. Olha, a gente está lançando um programa chamado Conhecendo Museus, mas você teria que mudar para São Paulo porque quero te colocar como apresentador desse programa. Viajando o Brasil todo, a primeira edição são 62 museus em todo o Brasil. Só que era um programa para o governo, para a TV Brasil, feito pela EBC. E antes da estreia do programa, mudou o governo, mudou toda a direção do programa. E o diretor-geral decidiu que não teria mais um apresentador. Decidiu optar por uma outra linguagem, que era uma câmera subjetiva, era toda filmada em Steadicam, para dar conta de conseguir fazer os programas. Então a câmera era um visitante, a câmera era um personagem, além de que eu chegava no museu e aí o curador, o historiador, o museólogo, o arquiteto e as pessoas, os personagens, a câmera ia encontrando e esses personagens iam contando as histórias. Perdi meu emprego. Aí o diretor da produtora falou muito pelo contrário. Agora é que você é essencial para esse programa. Eu tenho que cumprir 3 dias para filmar o Museu Nacional ou para filmar uma casinha na Lomba do Pinheiro, numa comunidade em Porto Alegre. Ou seja, mesmo o maior acervo do país, eu tenho 3 dias para filmar e fazer render. Então você, como diretor de atores, você vai junto como diretor para extrair dessas pessoas o melhor delas. E aí, sem eu saber, o poder da câmera estava começando a nascer, porque era extrair de pessoas que não são apresentadores, atores, locutores, dubladores, não, são pessoas comuns, excelentes nas suas funções, como museólogo, como artista plástico, porém não são profissionais da arte, né? Sim. Exatamente. Isso é tão legal, esse lance do podcast, que a gente consegue conhecer as pessoas, as histórias. Às vezes, pessoas que estavam do nosso lado, a gente convida aqui, nosso cara... É só a ponta do iceberg, A gente nunca né, parou pra conversar, a gente não conhece a pessoa. É verdade. O poder da câmera surgiu... O embrião ali nesse programa, quando você viu a necessidade das pessoas se expressarem através da câmera. Isso. É como se fosse você ali, a câmera. O poder da câmera, você acredita que é para qualquer pessoa ou é destinado para algum nicho específico? Esse caminho lá foi, como eu contei, foi sem querer. O foco sempre foi atores. E eu dou aulas na agência Desir para atores. Tenho viajado o Brasil com workshop principalmente para atores. Então, o foco sempre foi esse.
Tanto que quando eu estava lá em São Paulo comecei a fazer informalmente isso até para a TV Globo, uma pesquisa de elenco, a produção de elenco do filme do Cerrado, que foi o CRO. Então eu voltei para o Rio a convite da TV Globo como pesquisador de elenco. Justamente, Léo Gama era o chefe do departamento, querido Léo Gama, na época, que já me conhecia desde o início do tablado. Falou: Ricardo, você é ator, você escreve, você dirige, e a pesquisa pede esses talentos, porque você vai cadastrar atores, você vai gravar testes, você vai para teatros, buscar talentos. Enfim, foi um trabalho maravilhoso durante algum tempo ali, mas o foco principal eram atores. E aí, São Paulo me fez cair essa ficha e eu comecei a fazer muito trabalho para empresa. Para a Vale, para a Petrobras, para grandes empresas, às vezes auxiliando executivos a palestrarem aos seus congressos, ao business plan. Enfim, trabalhei para a Petrobras muitos anos, assim como produtora já. E o foco começou a virar câmera. Isso é legal. Então, isso já vinha em paralelo. Só que 2020 chegou uma pandemia e o mundo percebeu a necessidade dessa comunicação com a câmera. Esse contato mais próximo. Né? Acabou que pessoas me requisitaram, né? Advogados, médicos, políticos, desesperados, apavorados, professores. Tendo que se reposicionar no mercado, não no mercado, mas a forma de comunicar. Como eu costumo dizer, pra câmera, transformando a sua casa num estúdio de gravação da noite pro dia. Eu próprio, eu dou aula numa escola aqui na Barra. Eu próprio tive que, dentro da minha casa, dar aula, né? Eu dou aula pro fundamental, né? E fazer um cenário, botar um tecido amarrado no armário, e é isso, gente. Muita gente passou por isso. Gravar cursos. Eu prendo direto, aqui, tecido no armário, e é isso. Dani fez uma live também no período, né? Fiz live. Mas você é atriz, você tem alguma noção de posicionamento para luz, de postura. Você já tem uma escola de teatro que te dá uma canja para você conseguir aqui, se virar. Um exemplo que ensinou muita coisa para Dani. Fiz curso dele. Inclusive, foi minha aluna. Fique claro. Eu adorava os comentários dele, eu ia para casa. Eu falo, ele tem que me criticar hoje em alguma coisa. Mas é porque eu gosto de crítica, desde que seja construtiva, tem que ser construtivo, isso aí. Então eu adorava sempre os comentários, sempre tinha umas conversas no final, ele direcionava para cada ator, era muito legal. Eu ia em casa, Amadurecimento, né? Isso. Aí eu sei que eu saí de lá, foi até indicação do Marcos Reis, que era da Record. Olha, Marcos Reis. Eu também fiz curso com o Marcos Reis. Queridão do Reis, como é que era o nome do curso? Reis... Reis Oficina de Atores. Oficina de Atores. Ele não tá morando no Brasil. Eu sei. E aí, uma coisa que, assim, fugindo um pouquinho, que me deu um clique, foi até esse livro que ele me recomendou, que era o Como Parar de Atuar. Olha aí. Que, assim, eu como atriz, eu sempre me prendia muito ao texto e eu passei por muitas escolas diferentes, onde falava, aqui você tem que respirar. Aqui você tem que dar aquela pausa. Aqui, não olha muito para baixo, porque demonstra... Falei, cara, eu ficava... Chegou um momento da carreira que eu fiquei tão travada naquilo, que eu chegava em casa, aqui eu tenho que respirar. Aí eu chegava e sentava lá naquele sofazinho, lembra? Aquele sofazinho da Globo, lindo. Sentava assim na quina, olha pra lá. Então eu ficava mecânica. E esse lance, quando eu peguei o Marcos Reis para fazer curso, eu fiz curso com você, e eu li esse livro, Como Parar de Atuar, eu acho que você tem que ser o mais natural possível. Por isso que eu achei incrível o poder da câmera quando eu te perguntei, é só para ator? Porque tem gente que não é ator, e que eu acho incrível eu ver um vídeo, às vezes, de 1 hora, ouvir, às vezes só ouvir. Você sente segurança na fala da pessoa. Sim. Eu acho que o fenômeno que a gente está vivendo, eu falo isso para os meus alunos, que já vem com esse chip da tecnologia, né, e do audiovisual, isso está muito mais presente para essa geração, né, isso que você estava falando. Não, tem que buscar essa naturalidade. Para quem tem a chance de ter feito uma vivência teatral, que ainda tem que continuar buscando sempre um treinamento, porque
tudo é uma desculpa para o autoconhecimento, né? Nós estamos expostos aqui na frente de uma câmera, né? Na frente de uma live, nós estamos expostos. Então, o tempo inteiro a gente está, né, questionando essa exposição, a gente quer falar da melhor maneira possível. A gente quer né? o nosso melhor ângulo. Melhor ângulo, Deixa né? mais magro. Enfim, então... Seja mais magro, é muito bom. Só que a pandemia potencializou esse fenômeno que já estava existindo de redes sociais, de lives, de Instagram, de TikTok, de criação de conteúdo. E aí, para uma galera que, né, que tá chegando agora, que é de uma geração mais nova, isso já é natural. Normal. Dominar a câmera e rapidinho. Meu filho tem 3 anos, vai fazer 4 anos e já pega, e já abre, e já tira o anúncio, já escolhe o vídeo. Então, é muito natural, mas para outras pessoas de uma outra geração, entender que não tem uma luz contra, a luz tem que te iluminar, né? Esse áudio não tá legal, você se enquadra melhor, né? Pega um enquadramento melhor, né? E dá dicas, e entender qual é a técnica, entender que essa voz tem que estar mais confortável para quem está te assistindo, e por aí vai. A exigência se tornou muito maior para a imagem melhor, para a luz melhor. As pessoas nem sabem o porquê que não param naquela imagem, porquê que desistem daquele curso. Porque às vezes a voz da pessoa tá tão mental, a pessoa está gritando tanto, né? E aí as pessoas nem sabem, mas está mudando porque não está harmônico aquilo. Com o seu olhar profissional, isso torna melhor a área? Porque as pessoas ficam nessa busca de eu tenho que melhorar. Para quem vive da arte, o ator, o apresentador, né, o DJ, o músico, isso acaba sendo melhor para ele, porque ele fala assim, cara, eu tenho que ser tão bom que eu vou prender a pessoa no início. Ou... Eu acho que sem dúvida que sim. As pessoas estão tendo que, assim, cara, que já aperfeiçoar, é porque senão... concorrência sempre existiu, né? Então a gente tá... Hoje mais ainda, mas sempre existiu, né? Mas eu acho que tem público para tudo. É isso aí. Se você oferece um conteúdo de qualidade, se você coloca a tua paixão no que você está fazendo, né? Vai ter sempre pessoas que se interessem pelo que você oferece. Só que você fazer de qualquer jeito, as pessoas já não topam. As pessoas já têm um critério maior, entendeu? Então... vai ter interesse num curso que está ali prometendo uma coisa milagrosa, mas se chegar naquele curso e perceber que aquele milagre não é real, você vai estar perdendo. Primeiros minutos, né? Isso. Então, isso está fazendo com que as pessoas precisem se aperfeiçoar, sim. Eu sei que tá numa era que todo mundo busca qualidade, busca a melhor luz, a melhor câmera, mas eu acho que não é desculpa para não começar. É isso aí. Porque a gente acaba... Perfeito. Puxa, o vídeo do Luiz bomba, mas ele tem um puta cenário, então não é para mim. A câmera dele é boa. Eu acho que assim, é o que tem. Hoje, se tá disponível para você o celular X, liga esse celular, liga o abajur que você tem no seu quarto e começa. Eu acho que é uma escola, é você olhar para trás e ver, né? Puxa, errei, vou melhorar isso. Na pandemia, todo mundo teve que se reinventar. Eu falei para ele, eu sou atriz, sou DJ também. Mas na pandemia eu me descobri apresentadora. Eu sempre gostei de me conectar com o público. Eu gosto de palco, eu gosto de conhecer a história das pessoas, só que isso não estava aflorado. Então eu fiz minha primeira live apresentando, dando exemplo. Até ele veio até no nosso podcast, o André UB. Foi a convite dele para eu apresentar a live que ele estava produzindo, da ABMS, que tinha um show da banda Blitz, e ele iria apresentar. Ele também é comunicador, enfim. E ele falou, Dani, eu tô nervoso, você tem como ir comigo e apresentar, meio que ficar do meu lado, se der alguma coisa ruim, você vai e fala, ali, né? Suporte. Falei, vou, beleza. A gente gravou até lá no Studio Century, aqui na Barra. E aí tinha lá o TP, né? TP, para quem não sabe, é o teleprompter, que é o textinho que fica passando ali para você, como apresentador, ler. Jornalistas utilizam sempre. E aí tinha um TP lá com a fala do André e o meu era mais assim, vambora, solta o som, Blitz. Era umas coisas mais assim. Entrou ao vivo. O diretor falou, estamos ao vivo. O André travou. Bum. Aí assim, deu 2 segundos. Eu falei, caraca, o André não tá falando. Comecei a falar. Falei a fala do amiguinho. E eu fui falando. Falei, ele não abriu a boca. Eu falei, meu Deus, tá Bora, morto. André. Bora, André. Bora. Reage, André. E ele que falou no final a última frase, vamos, Blitz. Aí a gente saiu, entrava a banda Blitz, não sei o que. Ele, Dani, eu tô nervoso, eu não consigo, assume. Então, assim, a partir dali, eu comecei a fazer diversas outras apresentações, por intermédio dele, é claro.
Mas foi o que ele falou. Eu acho que ele ficou nervoso com tá ao vivo. Câmera 1, câmera 2, aquele Vendo cenário aquela todo. movimentação por detrás das câmeras. Então ele meio que travou. E eu acho que assim, eu não sei o poder da câmera. Por mais que você tenha essa conexão de se soltar com a câmera, acho que você trabalha muito também a oratória, né, da pessoa, do poder de improvisar. A nossa base é o teatro, são os exercícios que a gente traz de lá. De improviso. Isso, de Cara, isso é relação, excelente, de cara. coletivo, de se observar pelo olhar do coletivo, sabe? E observar o olhar do outro. Tem a neurociência diz lá, né? Assim, o percentual de aprendizado, né? Para quem do nosso aprendizado, e que um grande percentual é pela observação. O outro é pela prática, o outro é pelo estudo, enfim, tem uma pirâmide lá da neurociência que mostra isso. Né? Por mais que você não complemento seja o melhor comunicador, você nunca teve acesso com a câmera, você não se sente bem, mas se você pratica aquilo todo dia, se você... É isso, é onde eu ia chegar. É exatamente isso. A gente, além de praticar, eu faço trabalhos também individuais. Eu estou ajudando agora Daniela Gonçalves, ela é apresentadora de um programa em Portugal, em Lisboa, mostrando também os museus, as casas, os monumentos em Portugal. Online, via Zoom, ela em Portugal. Você faz essa preparação Eu faço essa preparação com ela. No primeiro eu me apavorei, né, minha gente? Caramba, o que eu vou fazer? A principal fonte de renda, né? Projetos cancelados, audiovisual cancelado, né? E já estava dando muitas aulas no presencial. E aí falou, vamos embora fazer online. Eu falei, ferrou. Só que perdeu muito menos do que eu imaginei, porque a câmera tá ali. Todo dia. E aí tinha aluno de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Você chegou num público da que talvez Bahia, não chegaria se fosse só de presencial. Portugal, da Irlanda. Exatamente. Uma turma com pessoas numa mesma sala de aula que seria impossível, né? E aí essas mentorias também vieram a acontecer. Né? E esse trabalho individual é muito legal, mas o trabalho em turma, você está observando o exemplo do outro. Tem uma empresa que eu também presto consultoria, mentoria, que chama Big Cash Me, talvez o pessoal também esteja aí assistindo, que é uma empresa também de venda de produtos pela internet, enfim, numa plataforma, uma empresa muito legal. E eu sou parceiro dessa empresa. Então estão lá criando os vídeos, entendendo o formato, né? E aí eu entrei para fazer uma avaliação dos vídeos. E eles próprios, nossa, tô revendo todos os teus comentários dos outros vídeos e já tô entendendo. É isso. Pela observação a gente está sempre aprendendo. No coletivo você não sou eu só fazendo você perceber com a minha experiência, com o meu olhar de fora. Além da escuta, além da tua percepção, você está vendo no exemplo ali, né, que é comum para todo mundo. E botando em prática, e o que você falou é sensacional e é essencial. Tem que praticar. Eu fui levado por uma amiga de mídias digitais a criar um TikTok. Falei, pô, que TikTok? Ela falou, abra sua cabeça, porque tem muita coisa de educação lá. Tem lá meu TikTok, tem um monte de dicas para vídeos lá. E aí, só o exercício de você ter que sintetizar um conteúdo em 1 minuto foi um belo de um exercício. Todos estamos aprendendo o tempo inteiro. Não é porque eu estou ali à frente de um curso Poder da Câmera que eu não sou editor. Eu estou o tempo inteiro me virando, tentando editar as coisas da forma que eu posso. Quando eu vou atender uma grande empresa, eu tenho quem seja editor que venha fazer esse trabalho para mim. Mas no dia a dia, nas pequenas coisas, a gente tem que conseguir resolver. Como é a preparação para o mundo, uma pessoa que não é ator, do mundo corporativo? Como é que é sua didática? Eu fui convidado pela Secretaria de Educação do Recife para dar aula para professores do ensino público. Que maneiro. 40 professores, agora já entraram mais, que eles criaram um projeto incrível de dar aulas através de um canal aberto do Recife e para o YouTube. E eu fui lá, dei workshop, fiquei uma semana com eles, porque professores têm muita habilidade no presencial, com uma sala de aula, com uma turma, mas apavorados na frente de uma câmera. Sim. E foi a mesma coisa. E foi incrível. Você vai fazer uma aula dentro de uma empresa, como eu fui algumas vezes para uma Petrobras, para uma Vale, para empresas como essa, né? Não muda nada.
Pelo contrário, talvez a dinâmica seja um pouco mais lenta, porque tem um vocabulário nosso que já não é o mesmo, então tem um outro tempo de cada um. Mas não existe uma aula igual, não existe uma turma igual. Quem faz a aula é a turma, são as pessoas que estão ali, são o que eles me entregam. Essa troca, né, de energia ali, né? Isso, então foi maravilhoso esse trabalho lá. Então, tenho tido convites para fazer isso para empresas, como tenho tido individualmente. Estou disponível para isso, ok? Eu já estou querendo, assim que acabar aqui, perguntar quanto é a mentoria dele. E qual é a abordagem? A abordagem é igual, é o mesmo processo. A gente traz muitos exercícios do palco que são adaptados para a câmera está sempre ligada, a gente está sempre gravando, se assistindo, como você falou, que você já vivenciou lá no Norte Shopping. Depois a gente assiste os exercícios e aí vai entender, né, com a observação de todos, o que é que você está fazendo, porque a nossa tendência ali do patinho feio, como eu falei, a gente não gosta da nossa imagem, a gente vai odiar a nossa voz, a gente vai sempre querer justificar primeiro antes de enxergar o que a gente tem de melhor. A gente tem um livro sensacional que é Hitchcock e Truffaut, né, que é o Truffaut fazendo uma entrevista para o Hitchcock. Eu conheci esse livro pelo Milevix e é sensacional. Hitchcock e Truffaut. Depois eu te passo. É sensacional. E aí você vê que ele, cara, fazia tudo. Ele fazia a gambiarra para fazer o microfone dele, para fazer a luz dele. Então, eu tenho numa das dicas de vídeo lá, eu falo isso. Todos os grandes diretores que estão aí, diretores de fotografia, já usaram muita fita crepe na vida antes de ter a estrutura que tem. Então, assim, a gente fica distanciando, criando achando desculpa para não fazer. Aquele mundo não é acessível pra gente e fica inventando, procrastinando, dando desculpa, justificando para não fazer. Sai fazendo. E daí que os outros vão criticar. Não tem certo e errado, não. Você está fazendo, né? Quem faz melhor, ótimo, que faz diferente, ótimo que tem um equipamento melhor, faz do jeito com quem está chegando, então, né? Isso aí. O poder da câmera, com esse momento que a gente está vivendo, o presencial está um pouco mais lento de acontecer. É importante falar que, assim, isso foi uma parceria com o Marcelo Serrado. Vocês foram parceiros de cena no CRO, né? Nós fomos parceiros de cena no musical Tom e Vinícius. Eu fazia como ator. E o Marcelo também é do tablado, a gente também já vivia se cruzando pelo meio. Eu fiz esse musical como ator. Tem uma história engraçada nesse musical, porque a gente foi para São Paulo com essa peça. Volta e meia furavam, né? O ator passava mal, ficava doente. E o diretor foi meu professor, que era o meu querido Daniel Hertz. E aí o Daniel era o diretor do espetáculo e falava: Ricardinho, nesses momentos, cara, eu vou contar contigo a tua experiência para você reensaiar a galera aqui em São Paulo, porque eu tô no Rio. E aí, talvez esse primeiro contato até com o Marcelo, ele perceber já esse meu olhar de diretor, já tenha facilitado outras relações. Porque aí depois, em São Paulo, veio o filme do CRO, que a Márcia Andrade, produtora de elenco, me chamou para ajudá-la nessa produção de elenco. Eu estava em São Paulo, ela era funcionária da TV Globo, continua sendo. Depois de ter sido produtora, eu acabei fazendo a preparação, porque tinha uma menina boliviana que eu encontrei lá na comunidade boliviana de São Paulo, que, enfim, foi uma feliz surpresa para todo mundo. Não queriam apostar nela, eu pedi para prepará-la uma semana para ela fazer o teste de novo. Deixaram e a menina arrasou, sabe? Que maneiro. Então, e aí eu acabei sendo contratado, ficando no filme e ajudando o Marcelo nas cenas, e Carolina Ferraz, e Milen Cortaz, e Ivete Sangalo, e Ana Maria Braga, e Gabi Amarantos. Era um elenco. Lidar com aquele tipo, super profissionais, com pessoas, assim, referência nas suas áreas, e lidar também com pessoas que estão começando agora. Isso. E lidar com esses dois públicos no mesmo local de trabalho deve ser um desafio muito grande, né? E aí eu ganhei uma admiração e uma certa amizade com o Serrado, e uma confiança principalmente. Volta e meia ele me indicava algumas pessoas. Ricardo, tem um ator que eu estou te indicando aí, que está precisando. Outro dia uma outra pessoa, ele indicou também do meio executivo para eu ajudar. Então se construiu uma confiança ali. Ele é diretor artístico da Cidade das Artes.
ele acabou levando o projeto adiante. Nós estamos lá nessa luta para o presencial e a gente acabou de virar isso que já era um projeto, essa chave para o online. Com turma para crianças, para jovens e para adultos. E você sempre dando essa atenção individual. Sem dúvida. Avaliando cada um. Que se estende depois a grupos de Telegram e WhatsApp, e os exercícios depois vão sendo enviados durante o celular, que já faz parte do meu processo. Cara, eu gosto muito de mentoria assim, coletiva e online por conta disso, que assim, acaba sendo algo pessoal, fica mais barato, mas você acaba trocando essa ideia também com as outras pessoas ali e você vê que é uma dificuldade mútua, né? Só a sua. Gente, Só super apoio e ó, carimbinho embaixo. Já fiz o curso de Ricardo Conte. O poder da câmera não precisa ser ator, só querer se reinventar nesse mercado, que é o marketing digital, a era digital. Então, se você quer buscar reinvenção, se reposicionar no mercado, ele que saca. Ricardo Conte, o que você ligaria o dane-se na sua vida? Eu ligo o dane-se para preconceito, já deu, né? Boa. Fala pra galera suas redes sociais, onde a gente encontra você. Instagram, que é o @Ricardo Conte, com 2 N's. Tem o Instagram Poder da Câmera. E tem o TikTok, Ricardo Conte também, que tem várias dicas de vídeo lá. Olha, parabéns pelo programa, pelo podcast. Cara, eu acho sensacional essa possibilidade. Obrigado você. Eu escuto vários e eu adorei o que eu assisti aqui de vocês e sou super fã e agora seu também. Com certeza. E desse estúdio sensacional um aqui, desse Obrigada. trabalho. Arrasou, Danizinha. Obrigada pela presença. Valeu, agradeço. Muito obrigada, galera. Valeu. Beijo.